Olá, meu nome é Marcos Leira. Gostaria de agradecer à Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva pela iniciativa e organização dessas aulas online. Bom, o meu tema é sobre coleções fluidas peripancreáticas. Bom, para melhorar a didática desta aula, eu vou dividir o meu tema sobre coleções fluidas peripancreáticas de acordo com vários tópicos, ou seja, eu vou abordar sobre a revisão da classificação de Atlanta de 2012, vou falar sobre o diagnóstico diferencial, vou falar da indicação da drenagem das coleções fluidas pancreáticas, quais são as formas de tratamento e seus resultados na literatura. Vamos comentar sobre o Step-Up Approach e a necessidade ou não de necrosectomia, as complicações dos tratamentos e uma mensagem final, ok? Começando então pela revisão da classificação de Atlanta. A classificação de Atlanta foi publicada inicialmente em 1992 e ela foi revisada em 2012, ou seja, houve um grupo, ou seja, na verdade são 11 grupos internacionais de pâncreas que sentaram e definiram, ou seja, eles atualizaram os conceitos e as classificações das pancreatites agudas, no intuito de melhorar aqueles pontos de confusão que existia e permitir, ou seja, uma comunicação melhor entre os médicos, entre as instituições e mesmo as publicações médicas, ou seja, para que todo mundo falasse a mesma língua. Isso foi a importância dessa atualização, ou seja, dessa revisão dessa classificação de Atlanta. Ok? Então, o conceito, ou seja, dessas coleções fluidas pancreáticas, na verdade, mais são do que? São coleções que acometem tanto o pâncreas como ao redor do pâncreas. E elas são decorrentes do que? De eventos adversos de pancreatite aguda, ou seja, de pancreatite. Ou seja, essa pancreatite pode ser pancreatite aguda, de uma pancreatite crônica, de uma pancreatite traumática, ou seja, num trauma abdominal fechado, ou mesmo num FAF abdominal, e muitas vezes pós-cirúrgica, tá? Então, são coleções que podem acometer tanto o pâncreas como ao redor do pâncreas. E como definição, ou seja, nessa atualização, eles definiram apenas 4 conceitos de coleções fluidas pancreáticas, ou seja, ou você tem uma coleção fluida peripancreática, ou você tem um pseudocisto, ou você tem uma coleção necrótica aguda, ou você tem um walled-off necrosis. Ok? Esse slide, ele caracteriza bem esse novo conceito, ou seja, que na verdade hoje em dia a pancreatite temos duas fisiopatologias diferentes, ou seja, da pancreatite aguda, ou seja, você tem uma vertente onde é a pancreatite aguda edematosa intersticial, que é a menos grave, ou seja, onde você pode que ocorre em torno de 80% a 90% dos casos de pancreatite, e essa pode ocorrer em torno de 20% a 40% delas, pode ocorrer, ou seja, uma coleção ao redor do pâncreas, e se essa coleção ocorrer em menos de 4 semanas, você dá o nome, ou seja, de coleções fluida peripancreática. E se essa coleção fluida, ou seja, ela passa, ou seja, a partir do momento que ela passa de 4 semanas, que ela começa a ter uma parede organizada dessa coleção fluida, ela acaba se chamando pseudocisto de pâncreas. Ou seja, é importante aqui que nessa vertente, ou seja, ela não tem um componente sólido. Já por outro lado, temos uma vertente onde você tem o processo fisiopatológico, ele é diferente, ou seja, você tem o que? Uma pancreatite necrotizante, ou seja, e nessa vertente da pancreatite necrotizante, você pode ter o que? Uma coleção necrótica aguda, ou seja, você tem uma necrose do pâncreas associado a uma coleção necrótica aguda. Ou seja, em torno de 50% das pancreatites necrotizantes pode se formar essa coleção necrótica aguda. E destas, se permanecer por mais de 4 semanas e tiver uma parede organizada, ela começar a se organizar, ela vai se chamar de walled-off necrose, ou seja, de necrose pancreática delimitada, onde vai ter componente sólido como componente líquido. Tá? Então, o importante aqui é que temos 2 fisiopatologias diferentes. Uma é a pancreatite edematosa intersticial, que graças a Deus ocorre em 90% a 80% dos casos, que é mais simples, e temos uma forma mais grave, que é a pancreatite necrotizante, que ocorre em torno de 10% a 20% dos casos.
ok? Ou seja, é mais ou menos isso, ou seja, você tem o pâncreas com uma coleção necrótica, uma coleção aguda fluida peripancreática, ou seja, tem esse líquido, isso abaixo de 4 semanas, se formar essa coleção acaba se organizando, forma uma cápsula, e esse líquido se acumula e forma o pseudocisto. Já no outro lado, ou seja, você tem uma necrose, uma coleção necrótica aguda decorrente de uma pancreatite necrotizante, você tem essa coleção necrótica aguda abaixo de 4 semanas, e após 4 semanas essa necrose também se organiza e ela vai se chamar então de uma necrose pancreática delimitada ou Oldorff necrose. Então isso é fundamental, esses dois tipos diferentes de fisiopatologia da pancreatite aguda. Aqui uma importância, ou seja, de uma evolução da história natural, como eu tinha comentado, ou seja, você tem uma crise de pancreatite, sabemos que 80% a 90% delas é uma forma mais simples, ou seja, é a forma pancreatite edematosa intersticial, dessas em torno de 20% a 40% podem formar essa coleção fluida pancreática, e dessa coleção fluida pancreática abaixo de 4 semanas, quando é acima de 4 semanas e ela se organiza, 5% a 15% pode formar o pseudocisto. Desses, pelo menos um quarto acaba se resolvendo espontaneamente. Desses, 3/4 vão necessitar de uma drenagem. Já, por outro lado, na outra vertente da pancreatite necrotizante, que pode ocorrer em 10% a 20% dos casos, quase que 5% a 10% vão evoluir para uma coleção necrótica aguda, e destes 2,5% a 5% vão formar uma coleção necrótica organizada. Se a gente avaliar somente aqui a pancreatite necrotizante, ou seja, em torno de 10% a 20% forma a pancreatite, 5% a 10% desenvolve a coleção aguda, ou seja, 50% de uma pancreatite necrotizante se faz uma coleção necrótica aguda, e destas 50% delas vão levar uma coleção necrótica organizadas, e dessas quase que mais que 60% delas vão precisar de uma drenagem. Ok? Ou seja, então, para reforçar, ou seja, após 4 semanas vamos ter dois tipos de coleções, ou seja, ou pseudocisto ou Oldorff necrose, uma decorrente de uma pancreatite edematosa intersticial, a outra de uma pancreatite necrotizante. Esta pseudocisto com conteúdo fluido homogêneo, certo? E com uma parede bem definida, e ela pode ocorrer tanto intra como extrapancreática. Já a Oldorff necrose, você tem a necrose, e pode ser tanto decorrente da necrose como ruptura do ducto. Você tem um tecido fluido ou um tecido necrótico heterogêneo, também acima de 4 semanas, e você tem já uma parede bem definida. Também pode ocorrer tanto como intra como extrapancreático, e ambas as coleções têm riscos de infecção. Sabemos que o risco de infecção para as pancreatites necrotizantes é maior. Aqui alguns exemplos mostrando, ou seja, um quadro de pancreatite, ou seja, você tem uma pancreatite com uma coleção aguda peripancreática, ou seja, menos de 4 semanas, e quando você acaba evoluindo esses casos, acaba formando uma coleção. Aqui uma necrotizante, você tem uma destruição importante do parênquima pancreático, você tem uma coleção necrótica aguda e acaba formando uma coleção necrótica organizada, ou Oldorff necrose. Então isso é muito importante para você definir. Por que eu coloquei aqui ressonância e ecoendoscopia? A ressonância e ecoendoscopia ela não é importante na fase aguda, ou seja, no desenvolvimento da pancreatite. Ela é somente importante quando você tem já aquelas complicações locais com a formação da coleção e, eventualmente, essa coleção seja necessária a sua drenagem, aí seria importante a ressonância ou a ecoendoscopia, porque a tomografia muitas vezes não consegue definir a diferença entre por exemplo, aqui você fica na dúvida se isso aqui é só um pseudocisto, quando você faz a ressonância você vê que na verdade você tem líquido aqui, mas você tem restos necróticos. Então, quando você, no desenvolver, no gerenciamento da pancreatite, desde o seu início até a sua evolução, você pode fazer muito bem com tomografia. Mas caso essa coleção, ou seja, você tem uma complicação local e essa complicação formou essa coleção, é importante você avaliar com a ressonância ou a ecoendoscopia. Aqui tem um exemplo, ou seja, um caso que muitas vezes não demora apenas 4 semanas para formar, ou seja, para organizar a coleção. Muitas vezes aqui você vê um processo inflamatório do pâncreas, aqui depois de 3 meses, e você vê aqui depois de 6 meses, sim, que ela se acabou
se delimitando e favorecendo a drenagem. Então, é muito importante você acompanhar esses doentes, e nem sempre eles se formam em 4 semanas. Bom, sabemos então dessas coleções, mas o que é importante como um diagnóstico diferencial? Nem todo líquido que está em volta do pâncreas ou no pâncreas é uma coleção. Ou seja, devemos lembrar sempre, ou seja, que 10 a 15% dessas imagens císticas do pâncreas, elas podem ser o quê? Neoplasias císticas pancreáticas. Essa é uma imagem de tomografia que muito parece com uma coleção fluida pancreática. Muitas vezes recebemos esses doentes para drenagem e, na verdade, esses pacientes têm uma lesão cística pancreática, nesse caso um cisto adenoma mucinoso, já degenerado. E o que é importante? Qual é a importância dessa mensagem? A mensagem é o seguinte: toda vez que você tiver uma coleção fluida pancreática, ou que você tiver um cisto no pâncreas ou ao redor do pâncreas, e ele não tiver uma história clínica típica, ou seja, ele não tiver aquela história clássica de pancreatite, que o paciente ficou internado, porque geralmente essas coleções, elas são decorrentes de uma pancreatite moderadamente grave ou grave, ou seja, geralmente esses pacientes precisaram ficar internados, eles tiveram um processo de internação arrastada. Então, geralmente é muito típica essas histórias. Se a história não está típica, é mandatório você fazer uma ecoendoscopia, fazer uma punção desse cisto e analisar tanto CEA como amilase, para você fazer o diagnóstico diferencial de uma lesão cística pancreática e não de uma coleção. Super importante. Tá? Outra coisa importante é o seguinte: esse caso foi encaminhado para drenagem, a gente ficou na dúvida essa imagem, e quando você foi avaliar, quando avaliei através da ecoendoscopia, a gente percebe que era uma lesão vascular, ou seja, na verdade já era um pseudoneurisma. Fomos fazer a tomografia, e a tomografia mostrou um pseudoneurisma da artéria esplênica, e o tratamento desse caso aqui não foi a drenagem, mas sim o tratamento do pseudoneurisma com um implante de mola, pela radiologia intervencionista. Ok? Então, agora eu vou falar sobre a indicação da drenagem dessas coleções, ou seja, muito importante, ou seja, todas as coleções a gente acaba drenando? Não. Antes tinha o conceito de que 6 centímetros, abaixo de 6 centímetros não drena, acima de 6 centímetros drena. Isso acabou, ou seja, na verdade as indicações atuais são daqueles casos que são sintomáticos, ou seja, são aqueles pacientes que apresentam geralmente uma obstrução gastrointestinal, uma obstrução biliar, dor. Geralmente esses pacientes têm dor muito refratária ou até mesmo compressão vascular. E uma das principais indicações, além da dor, é a infecção. Ou seja, então, muito importante que esses pacientes sejam sintomáticos. Pacientes assintomáticos, hoje em dia, não têm indicação de drenagem, independente do tamanho da coleção. E outra coisa importante, não é só sintoma, mas que a parede esteja bem definida, ou seja, geralmente você indica a drenagem dessas coleções acima de 4 semanas. E isso, essa revisão de Atlanta deixou bem claro, ou seja, por quê? Porque existe um trabalho holandês, ou seja, que ele avaliava o tempo de intervenção dessas coleções com a taxa de mortalidade. E percebia o seguinte: quando você abordava essas coleções abaixo de 14 dias, chegava a 56% de mortalidade. E quando você aumentava o intervalo, ou seja, se você conseguia segurar esses doentes em terapia intensiva e você tinha um tratamento conservador e a abordagem era acima de 29 dias, a taxa de mortalidade caía para 15%. Então aí a importância do quê? De ser sintomático e estar com uma parede bem definida, ou seja, geralmente acima de 4 semanas. Apesar dessa recomendação importante, dessa revisão da classificação de Atlanta, há alguma tendência na literatura de abordagens mais precoces, ou seja, em torno da 3ª para a 4ª semana, mostrando que a mortalidade não é tão diferente, ou seja, esse é um trabalho que foi publicado em 2018, ou seja, que mostrou que quando abordava lesões abaixo de 3 semanas, a mortalidade chegava a 19%, mas acima ou igual a 3 semanas, a mortalidade era de 5%. Então isso está chamando a atenção na literatura. É claro que essa abordagem precoce é naqueles casos onde tem o quê? Uma hold-off necrose, ou seja, o paciente que tem uma pancreatite necrotizante com infecção grave, que não consegue, que tenha já disfunção dos órgãos e que esse paciente já não está conseguindo ser compensado, então eles têm indicado a drenagem dessas coleções um pouco mais precoce, com uma mortalidade muito aceitável, com as recomendações acima de 4 semanas.
Esse também mostrando a mesma tendência, é um trabalho agora atual de 2020, mostrando que quando abordava precocemente, 19 casos precocemente e 19 acima, ou seja, abaixo de 4 semanas e acima de 4 semanas, mostrando que não teve muita diferença de mortalidade, mostrando que a taxa de reintervenção era até menor. Ok? Então, esse aqui é só um alerta. Como de maneira acadêmica, é importante você ter na cabeça que a abordagem deve ser acima de 4 semanas, mas há uma tendência na literatura, provavelmente, num momento mais futuro, pode ser que haja uma revisão desse conceito, permitindo que haja uma drenagem acima de 3 semanas, ok? E como forma de tratamento, ou seja, se tem a indicação de drenagem, quais são as formas de tratamento e quais são os seus resultados? Ou seja, sabemos que o tratamento cirúrgico foi o tratamento consagrado por muito tempo, mas com o desenvolvimento da drenagem percutânea e da drenagem endoscópica, está havendo uma mudança na literatura, ou seja, e eu vou explicar aqui para vocês. Então, o tratamento pode ser feito tanto cirúrgico, como drenagem percutânea, como drenagem endoscópica. E entre as drenagens endoscópicas, a gente tem algumas modalidades, ou seja, você pode ter uma drenagem através da papila, ou seja, transpapilar, ou uma drenagem através transmural, ou seja, ou através do estômago ou através do duodeno. De maneira convencional, ou seja, sem a ecoendoscopia, da maneira antiga, ou seja, você acaba vendo um abaulamento e você faz a drenagem, ou através da ecoendoscopia. Vou dar aqui vou mostrar para vocês, ou seja, uma evolução desses trabalhos, ou seja, trabalhos marcantes na literatura que marcaram que mudaram esse paradigma. Certo. Esse aqui é um trabalho interessante do grupo holandês, ou seja, ele pegou um estudo randomizado de 88 pacientes, 45, ele pegou, todos eles com pancreatite necrotizante, certo? Ele comparou o seguinte, a forma minimamente invasiva, que ele chamou de step-up approach, com a cirurgia aberta. O que ele fez? Ou seja, 45 pacientes foram direto para a necrosectomia aberta, e outros 43 pacientes foram diferentes, ou seja, eles abordavam através de uma drenagem percutânea, abordavam a colação através de um catéter, e se além dessa drenagem com esse catéter o paciente não respondia, ou seja, se o paciente não tivesse melhora, ele tivesse que piorar, ele associava uma cirurgia minimamente invasiva, ou seja, ele fazia uma necrosectomia retroperitoneal, minimamente invasiva. E ele mostrou o seguinte, que nesses resultados, ou seja, que esse tratamento minimamente invasivo, ou seja, você começava com essa forma, ou seja, de você abordar minimamente invasivo, ou seja, você colocar um dreno e muitas vezes você aguardava, muitas vezes quase que 35% desses casos não precisou nem fazer a necrosectomia minimamente invasiva retroperitoneal. Só com a simples drenagem percutânea esses pacientes melhoraram. Então, mostrando aqui que há uma tendência que é o seguinte, que esse procedimento minimamente invasivo ele é melhor do que a cirurgia aberta. E a cirurgia aberta era feita por muitos anos, ou seja, aqui começou o paradigma em 2010. Vale a pena aqui voltar nesse slide, que é o seguinte, que esse mesmo grupo que pegou esses 88 pacientes, o que eles fizeram? Em 2019 eles publicaram novamente. Ou seja, só que eles pegaram 75 pacientes, ou seja, que tinham 73 pacientes que tinham sobrevivido inicialmente, e eles voltaram a analisar esses casos. A preocupação deles era o seguinte, será que aqueles pacientes que foram abordados minimamente invasivos, eles tinham que ter mais reintervenções no futuro do que os pacientes que tiveram a cirurgia aberta? E na verdade mostrou que não, mostrou que realmente esses pacientes que foram submetidos a essa técnica minimamente invasiva tinham uma resposta muito melhor e tinham menos reintervenções do que os pacientes com a cirurgia aberta. Tá? Aqui é um outro trabalho, ou seja, que já é um trabalho randomizado que mostra uma comparação do tratamento endoscópico, a eficácia do tratamento endoscópico com o tratamento cirúrgico através da cistogastrostomia, né, que era, na verdade, o cisto para o estômago, ou seja, fazia uma derivação cirúrgica do cisto para o estômago e a derivação endoscópica. E pegou 20 pacientes de cada lado e mostrou o seguinte, que tanto a taxa de sucesso clínico como complicações eram semelhantes, mas que a terapia endoscópica tinha um menor tempo de internação, menor custo e uma melhor qualidade de vida. Já que em 2013, recomendando então uma terapia
como primeira linha, esse tratamento endoscópico. Aqui, na verdade, eram só pseudocistos, não contavam aqui, não comparavam as necroses organizadas, tá? Já esse trabalho de 2018, esse trabalho foi muito interessante, ou seja, foi um trabalho que envolveu 98 pacientes, ou seja, 51 foram abordados minimamente invasivos, através os dois, na verdade, eram o que eles chamavam de step-up approach, ou seja, o endoscópico, ele chamava o seguinte, você fazia a drenagem endoscópica e, se precisasse, você faria a necrosectomia. E na parte cirúrgica, a mesma coisa, aquele mesmo conceito, você faria uma abordagem pela radiologia intervencionista, ou seja, você colocaria um catéter para drenagem e, se não melhorasse, você faria a necrosectomia, tanto laparoscópica, aqui nesse caso, na verdade, laparoscópica ou vídeo assistida. Então, mesmo a intervenção cirúrgica, ela foi uma intervenção cirúrgica minimamente invasiva. E aqui, da mesma forma, mostrando que, na verdade, quando você faz esses dois procedimentos, eles não tiveram diferença em relação à mortalidade e nem complicações maiores. Mas ele mostrava o seguinte, que a taxa de fístula pancreática e do tempo de internação, ele era muito favorável ao grupo de endoscopia. E aqui, então, já mostrando que há uma mudança de conceito, ou seja, de paradigmas, mostrando que realmente o tratamento endoscópico, quando possível, ou seja, quando disponível, ele deve ser o tratamento de preferência em relação aos outros dois tratamentos, o cirúrgico e da radiologia intervencionista. Aqui é o mesmo grupo, por exemplo, o grupo do Chaya, que publicou aquele trabalho de 2013, fez um novo trabalho mostrando, então, o tratamento endoscópico com o tratamento cirúrgico minimamente invasivo, da mesma forma, pegou aqui 34 pacientes num braço e 32 pacientes no outro, da abordagem endoscópica, e mostrou que realmente a taxa de mortalidade era semelhante, mas que a terapia endoscópica tinha menos complicações maiores, menor custo e tinha melhor qualidade de vida. E ele pegou esse trabalho dele, juntou com outros dois trabalhos randomizados e fez uma meta-análise, que só veio a confirmar, ou seja, que a terapia endoscópica reduz as complicações, tem menor tempo de hospitalização e que realmente hoje é a primeira escolha quando possível. Isso aqui eu só peguei esse trabalho, que era uma meta-análise que comparava o tratamento endoscópico versus o tratamento percutâneo, mostrando que o tratamento endoscópico, mesmo quando você compara friamente com o percutâneo, vai mostrar que o quê? Que o tratamento endoscópico tem um sucesso clínico maior, porque hoje em dia você tem próteses que têm um diâmetro maior, então você necessita de menos reintervenções, o que acontece muitas vezes com a drenagem percutânea, que obstrui demais o catéter e você tem que ficar reintervindo mais vezes. E mostrou que tem um tempo de hospitalização menor. Então, mostrando realmente hoje que o tratamento endoscópico, ele realmente hoje ele é a preferência em relação tanto à percutânea como à cirúrgica. E dentre as drenagens endoscópicas, vale a pena privar o seguinte, como eu comentei, ela pode ser feita tanto transpapilar, transmural, convencional ou ecoguiada. O que a literatura fala? Que, na verdade, a transpapilar era feita antigamente, mas hoje praticamente não tem indicação, porque ela está restrita a pequenas coleções junto à cabeça ou corpo do pâncreas, ou seja, as lesões abaixo de 5 centímetros, geralmente essas coleções não têm sintomas, então, hoje em dia, realmente, como um tratamento isolado, ela não está indicada. Essa drenagem transmural convencional, ou seja, você necessariamente, para fazer essa drenagem transmural convencional, ou seja, você faz o tratamento convencional por endoscopia, ou seja, usa muitas vezes um duodenoscópio ou um gastroscópio terapêutico, você acaba puncionando aqui, dilatando e colocando os stents. O problema dessa técnica é que você precisa necessariamente do abaulamento e tem muitas vezes riscos de sangramentos maiores. E quando você pega e compara, por exemplo, o tratamento convencional com a drenagem ecoguiada, você vê que essa drenagem ela falha tem uma limitação em torno de 28% a 67%. Por quê? Porque muitas vezes não tem abaulamento. Quando não tem abaulamento, você obrigatoriamente vai ter que drenar através da ecoendoscopia. Então, mostrando hoje realmente que a ecoendoscopia ela tem as suas vantagens em relação a outras modalidades de tratamento de drenagem endoscópica. Essa técnica realmente hoje, ela permite, a vantagem dela é que você avalia estruturas vasculares entre o cisto e a luz do trato gastrointestinal, você pode drenar mesmo em pacientes com hipertensão portal e principalmente sem abaulamentos do trato gastrointestinal. E
Essa revisão sistemática mostra que ela já está bem consolidada, tem um sucesso técnico de 97%, um sucesso clínico de 90%, tem as complicações que não são poucas, ou seja, tem uma complicação que gira em torno aí de 15%, 15 a 20% e uma recorrência em torno de 8%. Mas é atualmente o principal, é o procedimento de escolha, certo? Ou seja, a drenagem endoscópica e a forma ecoguiada. A outra pergunta é o seguinte, já que você vai drenar, que prótese você vai utilizar? Então nós temos disponíveis, sabemos que temos disponíveis as próteses plásticas tipo pigtail, temos as próteses metálicas totalmente cobertas, ou seja, são as próteses convencionais utilizadas para o tratamento das estenoses das vias biliares. Mas o que? Qual é a grande vantagem da plástica? É o custo, ela tem um menor custo, mas infelizmente o diâmetro dela, o limite do diâmetro 10 frentes, ou seja, então ela tem uma desvantagem em relação ao diâmetro das próteses metálicas. Mas a outra vantagem da prótese plástica é que ela pode ser deixada por um tempo prolongado. Então, quando você tem um tratamento que você já pensa que esse paciente vai precisar ficar com um tempo mais prolongado com as próteses, então provavelmente você tem que pensar na prótese plástica. Ou que uma coleção que não tem tantas complicações e que geralmente vai muito bem é os pseudocistos, ou seja, não há necessidade de você gastar prótese metálica para os pseudocistos. Aqui a grande limitação é que necessita de mais de uma prótese e ela tem, com isso, então, você gasta mais tempo durante o procedimento. Já as próteses metálicas, geralmente ela é recomendada para essas próteses, para as coleções, ou seja, necróticas, ou seja, para World of Necrose, ou seja, você tem restos de materiais necróticos, então você permite passar por a prótese, porque ela tem um diâmetro maior, ou seja, permite uma drenagem mais rápida e tem um menor risco de obstrução. E ela tem a necessidade de apenas de uma prótese, isso simplifica um pouco o procedimento, tá? Então, geralmente a gente utilizava essas duas próteses, mas a partir de 2017 aqui no Brasil, ficou disponível para todos nós aqui do Brasil a utilização dessa LANS, ou seja, da Luminal Appose Metallic Stent, ou seja, é uma prótese que a gente chama de aposição de lumen, ou seja, que tem esses duplos flanges. A partir de 2017, essa prótese ela começou a estar disponível no Brasil. Essa é uma prótese, ou seja, na verdade essa é uma prótese desenvolvida especificamente para tratar as coleções fluídas pancreáticas. Por quê? Ela foi desenvolvida para ter essas duas flanges, ou seja, você tem uma flange que você adapta na parede do cisto, ou seja, e outra que adapta na parede do duodeno ou do estômago, ou seja, ela cria uma anastomose entre as duas estruturas. Ela foi desenvolvida para diminuir, ou seja, a chance de fístula entre as duas paredes e para diminuir a chance de migração desse estente. É uma prótese excelente, ou seja, ela permite, então, a fixação dessas duas flanges na parede, diminuindo o risco. Ela é uma prótese autoexpansível, totalmente coberta, e o material dela é de nitinol. Qual que é a vantagem dessas próteses em relação às outras? Ou seja, primeiro é que ela tem um diâmetro maior. A metálica a gente tem até 10 milímetros. Essas próteses, elas têm de 10, de 15 e de 20 milímetros. Ou seja, elas têm, hoje é uma perfeita anastomose de 20 milímetros. Ela permite uma rápida drenagem, ou seja, tanto do conteúdo líquido como do conteúdo sólido. E ela permite também o quê? Você entrar com o aparelho de endoscopia dentro dessas próteses para fazer a necrosectomia. E, necessariamente, como eu comentei, ela tem um menor risco de migração e de fístula. Vou comparar aqui, esse é um vídeo que você mostrar para os senhores, ou seja, que mostra, na verdade, uma LANS, você tem um dispositivo, e você não tem um dispositivo de HOT, que a gente fala, que pode criar a fístula. Então, necessariamente você precisa de uma agulha e você punciona, joga o fio guia, ou seja, da maneira clássica, da maneira tradicional. E isso recomenda tempo, ou seja, você gasta uma agulha, você gasta um fio guia, e aí você vai usar um cistótomo para você criar essa fístula, a comunicação entre a parede do estômago e a coleção. E aí você tem que dilatar, geralmente você pode dilatar com o Sorrendra ou com um balão dilatador, e aí sim que você vai liberar essa prótese, ou seja, você acaba liberando essa prótese. Você deixa uma flange dentro da cavidade do cisto, e aí você retorna e deixa a outra flange dentro do estômago. Então, essa aqui é a maneira clássica, mas você tem algumas outras empresas onde você tem, ou seja, o sistema de entrega, seja da prótese, ele já tem
como se fosse um cistótomo na ponta. Ele permite já fazer a fístula entre a parede do estômago ou do duodeno e da coleção. Então você já entra, já vai pisando, ou seja, com isso você elimina etapas, ele é mais rápido e você diminui a chance de erro. Então você entra, você não precisa de agulha para funcionar, você entra, libera a primeira flange e já libera a segunda flange. Então, basicamente são essas duas diferenças de uma prótese que tem um sistema HOT e outra que não tem um sistema HOT. Só que é o seguinte, ou seja, o que a literatura mostrou em relação à utilização dessas próteses? Realmente, elas são muito boas, ou seja, ela tem um sucesso técnico e um sucesso clínico muito alta, mas observamos o seguinte, que nós tínhamos uma tendência de deixar a prótese plástica por 4 a 8 semanas, até mesmo 12 semanas. O que não pode acontecer com essas próteses, porque percebeu o seguinte, que quando você começava a deixar essas próteses mais do que 4 semanas, ou seja, na quinta semana, sexta semana, começou a aparecer muitas complicações. O grupo de Orlando Shah e Baradojlu estava fazendo um tratamento um protocolo comparando prótese plástica com a LANS, e ele percebeu que em 12 casos de LANS ele teve 50% de complicação. Ele teve síndrome do enterramento, ou seja, a prótese ficou acoplada entre a parede do cisto e a parede do estômago, obstrução biliar, ou seja, ele percebeu que as complicações ocorriam a partir da quarta semana. E ele até mudou o protocolo, ou seja, ele começou a fazer tomografia a partir da terceira semana e programou a retirada dessas próteses em 4 semanas. Ou seja, em 4 semanas ele refazia a tomografia, entre terceira e quarta semana ele refazia a tomografia, se a coleção tivesse completamente drenado, ou seja, não tivesse mais coleção, ele tirava a prótese. Se não, ele trocava essa prótese, ele tirava a prótese metálica e colocava uma prótese plástica. Então, a grande mensagem aqui é o seguinte, se você for usar essas LANs, não deixar mais do que 4 semanas. E o tratamento e os resultados, ou seja, você pode utilizar o que é importante hoje em dia. O pseudocisto você pode usar qualquer uma dessas próteses, que vai tudo bem, ou seja, o pseudocisto sabemos que é uma coleção mais simples, ela é só fluida, então você pode usar tanto prótese plástica, metálica, convencional, como essas LANs. Sabemos que as LANs são caras, mas, ou seja, nos World of Necrose, ou seja, nas necroses pancreáticas delimitadas, há uma preferência por prótese metálica. Se você usar uma prótese metálica convencional, sabemos que tem um risco maior de migração, em torno de 6% a 7%, até 8%. Já as LANs, a chance de migração é muito baixa, é quase que zero. E além disso, ou seja, essas SENs aqui, se você não tiver um aparelho fino, ele não permite a necrosectomia, enquanto que as LANs permitem a necrosectomia. Então é muito importante, se você usar, hoje em dia, numa World of Necrose, usar de preferência a LANs. E se você, possivelmente, a LANs, você tem tanto a HOT como a não HOT, ou seja, e na verdade é aquele sistema de entrega que tem como se fosse um cistótomo, ou seja, ele facilita e reduz o tempo de procedimento. Certo. E aquele conceito então de step-up approach de necrosectomia? Eu já acabei falando para vocês, ou seja, na verdade é o seguinte, você acaba fazendo sempre a drenagem comum, ou seja, você faz a drenagem, coloca o stent, e isso você resolve os pseudocistos em torno de 82% a 100%, ou seja, você só com um procedimento você acaba resolvendo. Só que infelizmente nos casos de World of Necrose, ou seja, na coleção necrótica organizada, a taxa de sucesso com uma simples drenagem, ela não é tão alta, ela gira em torno de 70% a 80%, ou seja, na falha você vai acabar precisando entrar dentro dessa coleção e remover esse tecido necrótico, ou seja, fazer a necrosectomia. Agora, fazemos em todos? Não, fazemos, por isso que é importante esse conceito de step-up approach, por quê? Ou seja, você faz a drenagem, se ele não melhorar, você faz a necrosectomia. Ou seja, há uma necessidade da necrosectomia e não fazer necrosectomia em todos os pacientes. Se você usa esse conceito do step-up approach, ou seja, do mais simples para o mais complexo, você diminui, ou seja, a chance de você fazer a necrosectomia em quase 30% dos casos, ou seja, de 30% a 40% dos casos você diminui a chance de necrosectomia. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que a necrosectomia, a morbidade gira em torno de 14% a 33%. Você tem risco de ter sangramento, de perfuração do cisto. Então, há uma morbidade alta e mortalidade chegando até 11%. E toda vez que vocês forem fazer a necrosectomia, é super importante o uso do CO2 e a irrigação com água oxigenada. Ele realmente facilita, ele solta bem aquele tecido que está aderido na parede do cisto. Depois que eu comecei a utilizar água oxigenada, a gente percebe que há uma facilidade
maior em relação ao manuseio dessas coleções necróticas, tá? É uma coisa importante na literatura que não é recomendado a necrosectomia na mesma abordagem da drenagem endoscópica. Ou seja, você acabou de passar a prótese, há uma recomendação, ou seja, houve um consenso de especialistas publicado em 2017, mostrando o seguinte, que vale a pena você esperar em torno de uma semana, mais ou menos, para você abordar esses doentes, tá ok? Mas já há alguns trabalhos agora em 2019, 2020, mostrando que se você fizer uma necrosectomia no mesmo ato, você pode diminuir o número de intervenções. Não há ainda uma clara recomendação dessa nova abordagem. O que eu oriento é sempre igual ao que foi publicado em relação à opinião dos especialistas, que há uma recomendação de você esperar em torno de uma semana para você abordar essa necrosectomia. Agora, isso aqui é importante, ou seja, mesmo fazendo a necrosectomia, senhores, a gente sabe que tem a taxa de sucesso em torno de 86% a 91%, ou seja, tem aí 15% a quase 10% dos casos não vão resolver somente com o tratamento endoscópico mais a necrosectomia. Sabemos que tem um leque aí de pacientes que vão precisar o quê? De um tratamento combinado, ou seja, e o mais utilizado hoje em dia é a drenagem percutânea, ou seja, geralmente aquelas coleções onde você vê que tem uma coleção mais central, bem junto ao estômago, mas muitas vezes elas acabam drenando para a goteira parietocólica esquerda, é muito comum. Esses casos, então, geralmente você acaba fazendo a drenagem endoscópica, mas vai ter que necessitar de uma drenagem combinada da drenagem percutânea. E se você associou a drenagem percutânea e não houve melhora, aí sim vai ter que indicar o tratamento cirúrgico para esses doentes. Estão sempre na falha, tratamento combinado. O importante é que temos as complicações, ou seja, você tem esses pacientes, ou seja, infelizmente são pacientes graves e essa abordagem, ela tem um evento adverso em torno de 5% a 35%, geralmente gira em torno de 15% a 20%, ou seja, você tem tanto complicações imediatas, ou complicações precoces, que geralmente é o erro da liberação ou migração do stent, em torno de 2% a 8%, sangramento de 1% a 10%, perfuração, até embolia gasosa. E não esquecer das complicações tardias, ou seja, você tem os sangramentos, a formação de pseudoneurisma, principalmente se você deixa muito tempo essas próteses, a migração do stent, aquele síndrome de soterramento, também por um tempo prolongado dos stents, e infelizmente, muitas vezes você tem obstrução do stent, você tem que reintervir, ou seja, acaba obstruindo, acaba infectando, principalmente quando é os casos de Orloff necrose e quando o cisto é maior do que 15 centímetros. E você pode ter até mesmo obstrução biliar e perfuração de cólon. Ou seja, são procedimentos graves, ou seja, são pacientes graves, são procedimentos que não são isentos de complicações, por isso a importância de serem feitos em centros de grande experiência e onde tem uma equipe multidisciplinar, tanto o endoscopista como o radiologista intervencionista e o cirurgião. Só para finalizar, eu queria mostrar um caso clínico para os senhores, ou seja, um paciente que foi encaminhado para nós, de 49 anos, teve uma dor epigástrica associada ao aumento do volume abdominal há 40 dias, ele já tinha uma história que tinha apresentado 2 episódios de pancreatite aguda, de etiologia alcoólica no último ano, e evoluiu com dor, um desconforto e uma massa abdominal palpável. Tanto que no abdômen estava flácido, mas com uma massa palpável e bem dolorosa. Essa a tomografia, onde vocês veem aqui, é uma coleção importante, pegando toda a topografia do corpo e cauda do pâncreas. Então, esse paciente foi, só para a gente refletir aqui, pela tomografia parece ser mesmo um pseudocisto, mas muitas vezes pode enganar. E aí é importante da utilização do ultrassom e da ressonância. Esse caso realmente a ecoendoscopia mostrou que era uma coleção bem fluida, bem homogênea. Então, quando você entra com o aparelho, você já vê aqui o abaulamento na pequena curvatura e na parede posterior do corpo. E aqui você vê uma coleção bem homogênea, você vê uma coleção bem anecoica, uma coleção que tinha, essa aqui media 14 por 12, quase centímetros, e você vê que a parede é bem fina. Isso aqui é super importante, como muitas vezes essas próteses, é recomendado que se esse espessamento for maior do que 10 milímetros, geralmente não é indicado o tratamento endoscópico, tá? Então,
É importante essa avaliação. Então a gente puncionou, jogou o fio guia, aqui foi a maneira clássica, foi usado a lance, que era não hot, ou seja, aí você tem que puncionar, jogar o fio guia, aí você tem que fazer essa fístula, ou seja, você pode usar tanto o cistótomo como o estilete. É recomendado o cistótomo ao invés do estilete, porque muitas vezes o estilete pode apontar numa direção meio que diferente do fio guia. E aí a gente pode dilatar o trajeto, geralmente a gente acaba dilatando ou com o Sorrendra ou com o balão dilatador, e aqui já está colocando um stent, já vou acabar liberando a flange distal, vocês veem que ela abre como se fosse um guarda-chuva, você abre aqui a flange dentro da cavidade do cisto, e aí depois que você abriu, disparou, você puxa, e aí você vai liberar a outra flange aqui na parede do estômago. E aqui mostrando realmente que era um pseudocisto, tá? Não tinha nenhum sinal de infecção. Bom, como mensagem, senhores, já finalizando, ou seja, o que é importante para a gente passar aqui o conceito, ou seja, diferenciar que hoje em dia existem dois tipos de coleções diferentes, que é o pseudocisto de pâncreas e a necrose pancreática delimitada, o walled-off necrose. Sabemos que são dois tipos diferentes, um tem um comportamento mais benigno, ou seja, um tratamento que responde melhor ao tratamento, e a outra, necrose pancreática, que vai dar mais trabalho, ou seja, que muitas vezes você tem que fazer mais de uma intervenção nesses doentes. Ok? Então esse é muito importante. Indicar a drenagem somente naqueles pacientes sintomáticos e acima de 4 semanas. O tratamento endoscópico hoje é a primeira escolha, de preferência através da ecoendoscopia. É recomendado utilizar prótese metálica, de preferência essa nova prótese Lance, na drenagem das coleções necróticas organizadas ou walled-off necrose. E a necrosectomia endoscópica você só faz se piora a clínica, de preferência 1 semana após a drenagem inicial. E importante dizer que o tratamento ele é multidisciplinar, não drenar sem a retaguarda da cirurgia e da radiologia intervencionista. É isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula.